hino? Pode? Vamos ver por causa do tamanho. Ah, tá. Não, então escolhe você mesmo. Então vamos cantar um hino mais. Qual hino que você ia pedir? Eu acho que ele é grande. Ah, no final. Pense certo, pense bem. Trabalho, amor, saúde também. Pense certo, pense bem. Trabalho, amor, saúde também. Eu tenho Cristo no coração, fé, esperança, amor, meu irmão. Eu tenho Cristo no coração, fé, esperança, amor, meu irmão. Fé, esperança, amor, meu irmão. Cláudia, faz a prece, por favor. Graças a Deus. Agradeço primeiramente por mais uma oportunidade de estar presente em mais um estudo. Pedindo a Deus, aos mentores amigos, o fortalecimento e a paz para que todos nós possamos estudar e compreender os assuntos que serão tratados na noite de hoje. Pedimos também que as nossas energias de paz e de luz, juntas às energias maiores dos nossos amigos queridos, possam ser distribuídas àqueles que estão necessitando neste momento. Graças a Deus. Seja, graças a Deus. Ô, Ivone, o meu livro é diferente de vocês. O meu é Herculano Pires, não sei por que é diferente. Alguém pode ler a pergunta 54, por favor? Eu posso ler aqui, Lúcia. Por favor. 54. Em que casos será mais inconveniente a evocação de uma pessoa viva? Não devem evocar-se as crianças de tenra idade, nem as pessoas gravemente doentes, nem ainda os velhos enfermos. Numa palavra, ela pode ter inconvenientes todas as vezes que o corpo esteja muito enfraquecido. Aí tem uma nota aqui. A brusca suspensão das qualidades intelectuais durante o estado de vigília também poderia oferecer perigo, se a pessoa, nesse momento, precisasse de toda a sua presença de espírito. Eu estou entendendo que a pessoa, que quando criança, ela ainda não tem, ela ainda está desenvolvendo, o espírito tá desenvolvendo suas capacidades, né? E enfermo ainda está um espírito debilitado ainda, na verdade o corpo está debilitado. E isso acho que demanda muita energia, né, do espírito para poder fazer atender a esse pedido. Seria isso, Cláudia? Olha, eu vou falar também, mas outra pessoa também quiser falar. O que eu acho também nesse caso aí, gente, ele citou bem, ó, criança, idoso. Vou falar uma coisa até assim, as pessoas que não estão com os laços ainda, ou ainda não, com os laços muito fortes, laços de ligação ao corpo. A pessoa que está doente, a criança não tem a sua ligação total com o corpo. A gente sabe que essa ligação vai se dar até uma determinada idade. Por isso que se fala não convocar, né? Não evocar a criança em tenra idade, os pequenininhos, as pessoas idosas, e que esses laços, então, já estão com os laços, vão enfraquecendo pela própria idade, e as pessoas que estão doentes.
Então, isso é uma coisa para se notar, que prestar atenção, que eles falam sempre que essa evocação, o evocado tem que se ter certeza que esse evocado está bem. Porque se ele estiver doente ou qualquer outra coisa que faça com que ele fique com esses laços vitais mais enfraquecidos, pode causar nele prejuízos até quase irreversíveis. Eu não sei se eu fui clara na minha fala. Foi. Agora, aqui na nota também tem essa situação que ela fala que a pessoa no estado de vigília, né, ela tem uma brusca suspensão das qualidades intelectuais. Isso significa dizer que ela também, no estado de vigília, ela está completamente, bom, está falando brusca, né? Esse laço, essa qualidade, essa percepção, é isso, né? Do todo, do que está acontecendo, de conhecimento, e aí ele diz que é muito perigoso se isso acontecer. É porque, por exemplo, a pessoa, nas perguntas anteriores, até coloca bem que a pessoa tem que estar dormindo, né? O adequado, porque você, estando em estado de vigília, você está bem consciente daquilo que está se passando ao seu redor. É como se você fosse arrancado chamado no outro lugar e aquela convocação fosse algo que você não pudesse, e não é bem assim, a gente pode declinar do convite, mas era como traria essa perturbação. É isso que ele está dizendo, a busca, suspensão das qualidades intelectuais. Se você pegar e tirar aquela pessoa que está em pleno gozo das suas faculdades, é como se você subtraísse ela de repente, levando também a uma perturbação. Ficou claro agora. Ô, gente, vocês prosseguem, que o livro Herculano Pires é completamente diferente de vocês. Fala mal de Herculano Pires, não. Quer que eu leia mais uma? Eu leio aqui, depois eu faço o fichinho, tá? 55. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo, embora ausente, experimenta fadiga por efeito do trabalho a que se entrega seu espírito. Uma pessoa que se encontrava nesse estado e que pretendia que seu corpo se fatigava, respondeu assim essa pergunta. Meu espírito é como um balão cativo preso a um poste. Meu corpo é o poste, que as oscilações do balão sacodem. E aí, Cláudia? A resposta foi bem clara. Você sendo evocado, a pessoa estando acordada, a pessoa estando dormindo e sendo evocada, à medida que o espírito dela, aquilo que o espírito dela fizer em outro lugar, o corpo, de uma certa forma, sofre as consequências por conta do dispêndio de energia. Ele vai despender energia. É isso, então, há o risco o risco das evocações, principalmente dessas evocações de pessoas vivas. Foi falando antes, né? É uma coisa, como o Elcio falou bem da última vez, uma coisa desnecessária, que hoje eu não acredito também, como ele disse, que não exista mais esse tipo de coisa, e que, de uma certa forma, antes era tida até como para uma pesquisa. Como o Elcio colocou bem, as pesquisas que eles faziam esse tipo de experiência para que se pudesse saber da possibilidade disso acontecer. Que a quantidade de relatos que eles recebiam era muito grande. Então, eles faziam essas experiências para comprovar se aqueles relatos que eles ouviam eram verdadeiros. Com isso, com o tempo, com o estudo e todas as outras coisas que foram surgindo depois, principalmente o estudo, todas as experiências foram sofrendo as diferenças. Hoje já não há mais a necessidade de certos acontecimentos dentro de uma casa espírita,
porque o que se preza hoje, muito mais a gente sabe, a gente conhece, a gente tem que estudar, mas é a parte da transformação moral. É ela que é vista e ela que tem que ser estudada, muito mais do que qualquer coisa. A gente deve ter esse conhecimento, mas é uma coisa que não acredito que hoje seja mais feita, não. Mas, enfim, né, como a gente às vezes acha que não faz, e pode ter alguma casa ou algum lugar que ainda utilize esse tipo de coisa, né? Esse tipo de trabalho, ou muitos trabalhos que já foram abolidos em muitas casas espíritas. Elcio falou muito bem disso na semana passada. Ele deu esse parecer dele. Ok. Quem pode continuar na próxima? Valquíria, continua aí? 56, né? Isso. Pois que a evocação das pessoas vivas pode ter inconvenientes quando feitas sem precaução. Deixa de existir perigo quando se evoca um espírito que não se sabe se está encarnado e que poderia não se encontrar em condições favoráveis? Não, as circunstâncias não são as mesmas. Ele só virá se estiver em condições de fazê-lo. Aliás, eu já não vos disse que perguntasseis, antes de fazer uma invocação, se ela é possível? Bem explicado, né? Porque as invocações, o espírito só vai atender até mesmo desencarnado, se for possível, se tiver em condições favoráveis, se for de interesse né, da casa, do interesse do trabalho. Então, de qualquer maneira, mesmo desencarnado, o espírito também só vai nos atender nas evocações se for de necessidade, se valer a pena, se for por alguma razão, para algum ensinamento, para nada, para coisa que não tem muita necessidade no momento, eles também não atendem. Se não puderem também atender e não quiserem, também não. Tanto faz com o encarnado quanto com uma pessoa viva, com o desencarnado quanto com uma pessoa viva. Eu acho que as circunstâncias são as mesmas. Aqui está dizendo não são as mesmas, não é isso? Ela só virá se tiver em condições de fazer, com certeza. Só virá se tiver em condições, tanto a pessoa viva quanto qualquer outro espírito. Só virá ao chamado se tiver em condições. Ou até vir para colocar a sua real situação, né? Às vezes ela é pensada, evocada, lá entre aspas, nas casas, e o espírito chega até para colocar as suas necessidades, os seus problemas, os seus pedidos de ajuda, se não está em condições de outra coisa, né? E caso não possa nem comparecer, também não comparece. Existem mentores nos trabalhos, existem espíritos que estão mais em acompanhamento junto ali no trabalho, que irá com certeza esclarecer a situação da ausência daquele irmão, que não pôde comparecer por razões justificadas, né? Por razões que não pôde, tanto faz o encarnado quanto a pessoa viva. Não é isso? Ou não? É isso mesmo, Valquíria. É? Olha, Posso filha, ler outro logo? só qual é o Posso número ler da outro? minha? Esse daí, o número da minha é 63. Agora eu consegui encontrar. Aqui é 57. Posso ler? Pode. Quando nos momentos mais importunos experimentamos irresistível vontade de dormir, provirá isso que estamos sendo evocados em alguma parte? Pode, sem dúvida, acontecer que assim seja. Porém, as mais das vezes, não há nisso senão um efeito físico, quer porque o corpo tenha necessidade de repouso, quer porque o espírito precise de sua liberdade. Às vezes o espírito precisa de repousar, né? Até para um trabalho, até para uma visita, para ter mais liberdade realmente de aprendizado, né? Ou então por uma necessidade física mesmo, um corpo cansado, um sono. Aí, por coincidência, ele vai dormir, vai cochilar. Quantas vezes a gente está cansada e cochila no trabalho, né? Tem as duas razões. Ou você cochila por cansaço, ou você cochila por necessidade do seu espírito cumprir alguma tarefa necessária que você esteja naquele estado de desprendimento. Porque o espírito cumprirá tarefas, no sono, inclusive, quando existe a necessidade, né, de algum conhecimento, de visitas, de aprendizado, né, de trabalhos.
Então, existem essas duas razões, ou por cansaço físico, ou por necessidade do espírito se desprender um pouco do corpo, relaxar, para poder ter alguma atividade no mundo espiritual, ou até numa educação. Valquíria, Valquíria, Oi? muitas vezes na casa espírita, a pessoa está dormindo assim na assistência, ou até na mesa, ela diz assim, eu estava trabalhando, não. Às vezes, como falou, é o cansaço físico. Físico Às também, vezes, ela despendeu muita energia durante o dia, e à noite, quando relaxa, vai dar o sono. Aí ela fala assim, não, eu estava trabalhando, mas é o cansaço, muitas vezes. Pode até estar também trabalhando, porque existem as duas possibilidades, né? O espírito pode estar precisando de uma liberdade especial para um trabalho também especial. Pode acontecer, mas pode também ser o seu estado físico. Acho que o médium tem que ter mais ou menos um pressentimento, um entendimento, uma maturidade, né, espiritual, de trabalho, de conhecimento, para ele entender se ele está sendo usado para um trabalho ou se realmente para um descanso, né? Para um descanso físico. As duas coisas existem. De qualquer maneira, o médium, em qualquer estado que ele estiver no trabalho, ele está sendo assistido, está sendo ajudado, está sendo usado de alguma forma. Porque todos que estamos ali no trabalho estamos sendo, de alguma forma, colaborando para alguma coisa, né? Mas exatamente porque essa situação aqui criada, não, essa aqui tem as duas condições. As duas coisas podem acontecer. É isso? Tem observação, né? Posso ler a nota? Pode. Tem uma nota aqui, pode ler? Pode. Isso aí é um caso, né? É um caos que vai ser contado. Uma senhora de nosso conhecimento, médium, teve um dia a ideia de evocar o espírito do seu neto, que dormia no mesmo quarto. A identidade foi comprovada pela linguagem, pelas expressões habituais da criança e pela narração exaustíssima, exantíssima, né? De muitas coisas que lhe tinham sucedido no colégio. Acho que ela estava fazendo uma psicografia, né? Mas ainda uma circunstância a veio confirmar. De repente, a mão da médium para em meio de uma frase, sem que seja possível obter-se mais coisa alguma. Nesse momento, a criança, meio despertada, fez diversos movimentos na sua cama. Alguns instantes depois, tendo novamente adormecido, a mão da médium, então era psicografia, né? Começou a mover-se outra vez, continuando a conversa interrompida. A invocação das pessoas vivas, feita em boas condições, prova da maneira menos contestável a ação do espírito distinta da do corpo. E, por conseguinte, a existência de um princípio inteligente, independente da matéria. Veja-se no Revue Spirit, de 1860, na página 11 a 81. Continua, Cláudia. A internet dela parou. Lê a outra. Oi? A internet parou. A de Valquíria. Lê a outra? Lê. O que é? Telegrafia humana. Essa é a última, Evocando-os reciprocamente, poderiam duas pessoas transmitir de uma a outra seus pensamentos e corresponder-se? Vale como resposta da nota, né? Certamente, e essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Por que não será praticado desde já? É praticável para certas pessoas, mas não para toda a gente. Preciso é que os homens se depurem, a fim de seus espíritos se desprendam da matéria, e isso constitui uma razão a mais para que a evocação se faça em nome de Deus. Até lá, continuará circunscrita às almas de escola desmaterializada, o que raramente se encontra nesse mundo, dado o estado dos habitantes da Terra. Tudo é pela nossa evolução no moral, né? Como o Cláudio falou no começo. Tudo parte daí, né? A proporção que a nossa evolução moral vai acontecendo,
a gente vai conhecendo essas minúcias, né? Da doutrina, dos ensinamentos. Todas essas situações que a gente vem estudando ultimamente, nos capítulos 24 e 25 agora, a gente percebe que é uma coisa que a gente poderá alcançar essas situações, entender esses processos, realmente quando nós estivermos num estado de evolução moral bem melhor do que está a Terra no momento em que a Terra se encontra. Mas precisamos de mais tempo. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma coisa? É assim, só em relação à anterior, né, 57, que falou lá da questão do espírito, da pessoa que né? A internet Sabe tá se pode ruim. ser um cansaço do corpo ou se realmente o espírito trabalha. Penso que daí a importância, acho que Regina sempre me falava isso no dia de trabalho mediúnico, a importância do médium se preparar para isso, né? Estar descansado, a questão da alimentação, né? De todo um preparo para que quando chegue no trabalho, porque assim, o corpo, né? O corpo cansa, né? Então, e aí você esteja mais em condições para que realmente esteja trabalhando e não cansado, né? Eu lembrei disso. Olha, Você não pode trabalhar o dia inteiro no serviço pesado e à noite se prestar para um trabalho mediúnico, como dizer, de tratamento e cura, né? Um trabalho mais que precisa mais do seu estado de equilíbrio, né? De refazimento físico até também. Então, você tem que... É um dia. Aliás, todo trabalho mediúnico requer do médium como é que se diz? Uma vigília durante o dia. O médium, aliás, ele tem que se vigiar em 24 horas por dia, mas principalmente nesses trabalhos, né, de mais necessidade física e espiritual. Ele tem que se recolher, ele tem que ter um tempo para relaxar, ele tem que ter um tempo para sair do ambiente de movimento muito grande, de muita conversa até que às vezes não tem nem nada a ver com aquele trabalho, nem com a situação do nosso estudo, não tem mais, completamente fora do que a gente precisa. Então, ele tem que se recolher, ele tem que procurar encontrar dentro da própria casa um jeito dele se recolher para ele poder estar apto ao trabalho, se sentir bem, se sentir descansado, fisicamente e espiritualmente, refeito, para poder cumprir as suas obrigações, que é o trabalho do médium, em todas as horas, de orar e vigiar, e para o médium ostensivo, para o médico trabalhador, para o médico que trabalha mais ainda esse orar e vigiar tem que ser cumprido religiosamente, né? Você não pode passar uma festa, isso, aquilo, daí você vai para uma reunião mediúnica, né? Você passar o dia num churrasco, brincando, comendo, cantando e rindo, e depois você vai para uma reunião dessa. Não tem como você ser aproveitado, você não tem condição física nem espiritual, os dois lados estão cansados, estão precisando de se refazer, né? Acho eu que é isso, né? Pelo menos quando eu trabalhava mais, que agora eu estou mais devagar, eu procurava fazer isso aí. Não fazia faxina naquele dia, né? Não fazia muita ginástica muito de tarde, procurava descansar meu físico e descansar meu espírito também, relaxar, para poder aproveitar um pouco os trabalhos da reunião, né? É por isso, Alessandra, é por isso que o médium tem que chegar pelo menos 15 minutos antes na casa espírita, para que quando ele chega na casa espírita, ele tenha aqueles minutos de parar, o certo é silenciar, estudar ali, para poder participar da reunião que vai ter. Não é o médium chegar lá, sentar à mesa com o espírito ligado no médium, não. Não é isso, não. O médium tem que chegar ante a casa espírita. O médium, olha, eu tenho aqui, até escrevi ali que o mentor falou para mim que o médium tem que ter disciplina. O médium tem que se programar nesse dia, como Valquíria falou, que vai ter trabalho para chegar na casa espírita. Médium que chega em cima da hora cria problema pela reunião. Cria problema para a reunião.
não há aquele equilíbrio da reunião muito, não. Se ele bater, então, na porta, que sabe, quando o médio é disciplinado, que ele vê que a porta está fechada, o que ele tem que fazer? Voltar. Outro dia, se ele vai chegar um pouquinho mais cedo, que quando o médio bate na porta, desequilibra a reunião toda. A reunião é toda desequilibrada. Aí fica lá em cima. Quem bateu? Quem isso? Quem é aquilo? Não sei o quê. Há um desequilíbrio. Até a mesa se reequilibrar, passou a metade da reunião. Entende? Então, nós temos que, nesse dia, fazer um esforço. Ô, Lúcia, as nossas conversas também, né, Lúcia? Irmãos, os amigos espirituais, os criados espirituais, trabalham de reunião. A internet de Dona Maria não está boa. Isso também é em direção ao trabalho. Os mentores. Ô, Lúcia, as nossas conversas também, né, antes da reunião, né? Que seja coisa proveitosa sobre o espiritismo, inclusive, né? Uma página, e não conversa do dia a dia, problemas que a gente teve no dia a dia. Isso tudo é uma maneira de realmente relaxar o nosso espírito, descansar o nosso corpo, repousar o nosso corpo e o nosso espírito para o trabalho que se aproxima, né? Em vez da gente estudar, nós vamos atrapalhar. Ainda vai cansar, gente, a gente vai ficar cansado. Entendeu? Fica mais cansado aí, em vez de ajudar, refazer bem nosso físico, nosso espiritual, a gente vai atrapalhar e ficar mais cansado ainda. Com certeza, né? Gente, olha só. Olha só. Vamos começar uns 5... No meu relógio falta 8h25. Vamos começar a ler agora, porque nós temos que ler o prefácio. Não é? E o prefácio é um pouquinho maior. E quando a gente lê um livro, a gente tem que ler o prefácio, né? Para entender. É qual é o mensageiro, Lúcia? Fala. É o mensageiro? É, Dona Maria. Fala, quem tá falando? Tá, mas eu vou lá no meu... Deixa eu ver. Não sou eu, é porque eu tenho... na verdade, sou eu, Alessandra. Tem duas situações. Aqui na 58, né, é interessante que ele... Porque essa telegrafia humana, a gente vê, assim, existem estudos, né, a parte científica tentando provar isso. Que isso deixa... Porque não se... E é muito claro que a razão a mais para que a evocação se faça em nome de Deus. Então, eu estou entendendo que só quando a ciência estiver alinhada, na verdade, né? Só quando o amor, em nome de Deus, se pratique isso, é que isso será permitido. Isso foi uma observação que eu vi aqui. E a outra situação, aí eu não sei, né? Uma dúvida que eu tenho. Deixar aqui para a gente pesquisar, então. O Alessandra, o meu livro é Desconectado, é de vocês, né? Sabe disso. Então, está falando aqui que hoje em dia não é feita essa assim, comunicação, porque a gente não tem condição. Claro. Nós que não temos a condição, quando nós tivermos essa condição, ela vai ser feita. A Terra, né? Porque agora, no momento, só as almas desmaterializadas. Nós, encarnados, pela nossa condição, a gente não tem, mas um dia nós vamos ter. No momento, só os espíritos desencarnados. Por enquanto.
Ó, as salvas de eleição e desmaterializada que raramente se encontram no estado atual dos habitantes da Terra. Então, nós vamos demorar um pouquinho. Lúcia, Fala. no livro que eu tenho aqui, ele coloca o que raramente se encontra no estado atual dos habitantes da Terra. Quer dizer, eu acredito que pode até já existir, mas é muito raro, porque a maioria das pessoas não tem condições técnicas ainda, né? Não, por exemplo, Chico Xavier, ele tinha. Divaldo tem, naturalmente. Mas nós aqui, belos mortais, vão demorar um pouquinho mais, algumas encarnações. Eu entendo assim. Não, eu também entendo assim. Olha... Alguém mais para colocar alguma coisa? Alessandro, você quer falar? Pode falar. Na internet, Alessandra? Oi, Lúcia. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Lúcia? Internet... Oi. Gente, pode falar, a internet... Acho que a internet dela caiu? De quem? Minha não, acho que não. Da Alessandra. A sua... A minha também não. Alessandra, você quer falar mais alguma coisa dessa questão? Alessandra? Caiu, não. Não, ô Lúcia, acho que a internet dela está dando umas congeladas. Olha, já são 8h30. Então, vamos começar. Valquíria, você pode ler o prefácio aí, os mensageiros? Vamos começar estudando aí, os mensageiros? Eu não tenho livro, não. Não tem? A Alessandra voltou? Eu li no celular. A Alessandra voltou? Eu estou aqui. Você pode começar a ler, então, o prefácio, por favor? Posso. Estão me ouvindo? Estou. Tá. Vamos lá. Os Mensageiros. Lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão com os velhos conceitos da filosofia que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Ninguém pode trair as leis evolutivas. Se um chimpanzé, ligado a um palácio, encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Daria notícia de uma vida animal aperfeiçoada, e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A furna ter-se-ia transformado na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação da
espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei de herança continua com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união de família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor as que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmos. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução simplesmente. A maneira do macaco, que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que após a morte física mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Ele está comparando aqui, né, se o nosso ancestral, né, os macacos comparassem, né, como que os humanos são evoluídos. A mesma coisa quando a gente desencarna, se tivesse esse privilégio já de ir para as zonas onde André Luiz já está lá, vai começar aqui a detalhar o mundo espiritual lá, né? A mesma... como ficaria, né? A gente ficaria também lá. Naturalmente, grande número de problemas referentes à espiritualidade superior aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente, atraída pela luz imortal. No entanto, o que nos leva a grafar este prefácio singelo não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho ao leitor amigo nos dias que correm. Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar do serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. O espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma, pelo autoaperfeiçoamento. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E quem observar o nobre serviço de um aniceto, né, reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-la não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. A gente precisa tirar aqui todas as coisas ruins que a gente tem do coração, né? Fazer a limpeza mesmo interior para receber todos aqueles ensinamentos que ele começou a ter na espiritualidade. Entregamos, pois, ao leitor amigo as novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever. Constituem o relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem junto aos homens e, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor, generoso e aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço
dos que se consagram às atividades nobres da fé. Olha que aqui ele fala, todo esse livro daqui retrata uma semana só de trabalho na espiritualidade. Eu olho É impressionante. No segundo, né? Exatamente. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, a luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 26 de fevereiro de 1944. Só pelo sumário aqui, pela introdução, então a gente vê o que nos espera, né? Quando a gente começou a estudar o livro lá na casa, eu sempre me emocionei em cada capítulo. Quem que continua aí no capítulo? Lembrar, antes, vou pedir licença, para lembrar que o Emmanuel fez esse prefácio porque esse livro é a continuação da vida do André Luiz, que chegou a nosso lar e é retratada no livro, primeiro. Só que as condições que ele chegou lá eram quase que comparativamente a do chimpanzé no mundo nosso aqui. Ele estava completamente... o André Luiz vivia aqui a vida do ser humano que a maioria de nós vive. E encontrou as dificuldades que ele encontrou lá no retorno. A gente teve como eu falei há poucos dias, uma pequena visão disso foi colocada no filme. Só que o filme ele recebe todo aquele toque para que ele possa funcionar na nossa cabeça. E o importante de ver isso tudo, como ele começou no filme e como ele terminou. Então, quando ele termina, ele já estava começando a procurar o trabalho. Ele viu ali o que era o trabalho dentro, o que representava o trabalho mais simples, que foi para onde ele foi, que foram as Furnas. É o trabalho mais simples dentro do plano espiritual, né? Que os trabalhos mais elevados, aqui na Terra, ele era um médico, era considerado, e achou que lá ele pudesse agir da mesma maneira e receberia a mesma consideração. Mas a gente vê que não funciona da mesma forma. O que comanda, como a Alessandra falou, e é mencionado em todo esse prefácio pelo Emmanuel, que o que vale, o que nos conduz, na verdade, é a nossa vivência moral aqui. É ela que é o nosso caminho para o que nós vamos encontrar quando fecharmos os olhos aqui na Terra. Então, agora ele começa a observar essa uma semana de trabalho aí, que parece que é muito tempo. A vida inteira. Quem vai ler, por favor? Posso começar, Lúcia? Pode ler. Renovação. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei a minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes
vivia a afeição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental, à maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento, libertara-me, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita e comecei a ver mais alto, alcançando-o a longa distância. Pela primeira vez, quando for para parar, Lúcia, você fala, tá? Não, você vai seguir, tá? Eu vou ler esse pedaço, um pedaço eu vou falar alguma coisa. Tá. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei a esposa no mundo, a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar, quando estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competi estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Eu vou dar uma parada aqui, Lúcia. Tá. No começo, como eu falei, entre o começo, né, da chegada dele e o final que a gente rememorou no filme, tem essa distância, as transformações, mas se a gente parar para olhar lá, ele levou muitos anos naquela situação de tristeza, de dor, de revolta. A revolta por ter desencarnado, ele achava que não era para acontecer isso com ele, e tantas outras coisas que a gente viu sintetizadas no filme, né? Ele volta, ele desobedece a uma ordem e volta para olhar a casa dele ainda sem ter condições. E isso fala muito das nossas próprias dificuldades, muitas vezes, em perceber quando um ente querido nosso desencarna e nós ficamos nesse sofrimento de querer, muitas vezes, ter aquele respaldo daquela pessoa, saber se está bem, se não está. Quanto mais nós nos ligamos a eles pelo nosso sofrimento e pelo nosso pensamento dessas inquietações, mais desassossegado esse espírito fica no plano espiritual. Então, se o espírito, como o André, no começo da vida espiritual dele lá na volta, ele ainda estava com esses sentimentos muito controversos e muito materializados ainda, esse chamamento para ele fez com que ele voltasse, percebeu que mesmo, já tinha passado um tempo quando ele conseguiu voltar, e ele foi advertido, você vai ver coisas, ele ia ver as transformações que haviam acontecido. Então, às vezes, a pessoa acha, isso a gente já viu em muitas outras obras, que ou a pessoa vai estar chorando eternamente, a gente não tem a noção do tempo, aqui é um, no plano espiritual é outro. Ele tinha passado muitos anos no umbral. Depois que ele foi retirado de lá e foi tratado e tudo, ele conseguiu essa oportunidade de voltar em casa, mas quando voltou, o quadro na casa dele já era outro. A esposa estava casada pela segunda vez, os filhos já eram grandes, enfim. A ideia, a memória dele, não é que tinha se apagado, mas tinha ficado para trás. Então, aquilo gerou, como ele falou aqui, uma revolta nele muito grande. Tanto que no filme demonstra essa revolta, um mal-estar que ele causava nas pessoas ao chegar próximo a elas. Então, ele fala que quando, no final, que ele já volta até a casa dele e ajuda ao esposo da ex-mulher dele, ele percebe essa noção de pertencimento que a gente tem das coisas que deixamos aqui, tem que ser desfeita. Porque ele viu que nem ninguém nem nada pertenciam a ele. A esposa que ele considerava e aquela vida que ele achava que ele tinha não significavam nada diante
da vida espiritual que ele estava começando a aprender a respeitar. Então, ele entender aos poucos, para ele foi uma libertação muito grande, dando a ele a oportunidade de trabalhar em benefício dos familiares e depois de outras pessoas, como a gente vai ver. Então, essa é a ideia central que o Espiritismo sempre passa para a gente. Nós somos espíritas, mas somos extremamente agarrados. Muito poucos de nós, eu posso dizer, muito poucos mesmo, podem dizer, não, eu vou sair daqui agora, eu não vou nem pensar nos meus filhos, eu não vou pensar em quem tem o marido, ou seja lá o que for, eu não vou pensar nas minhas coisas, não, eu posso morrer a qualquer hora. Não é bem assim. A gente tem uma vivência espiritual que foi apagada da nossa mente de uma certa forma, como a gente viu no estudo, e quando nós chegamos aqui, nós enchemos a nossa cabeça, o nosso espírito de vivências da Terra, e quando chegamos de volta lá, nos revoltamos, porque queremos saber como é que está a nossa família, queremos ajudar e queremos fazer coisas que para nós ainda é impossível, a menos que seja um espírito muito elevado. Aí ele não vai se preocupar com isso, porque não vai perder o amor por conta disso. É isso que ele falou aqui. Ele não perdeu o amor, ele só entendeu o lugar que cada um está. Os filhos não pertencem a ele. O que a gente tem que aprender desde que está aqui na Terra, né? Quando eles vão embora para outro lugar e vão viver a vida deles, eles não são nossos. E a vida, a gente vai tentando se despregar dela para quando a gente chegar no plano espiritual não dê tanto trabalho. Continua. Quem vai continuar aí? Continua alguém lendo, por favor. Leia, por favor, alguém. Ivone está com o livro, Ivone? Eu posso? Alguém quer continuar? Eu continuo. Pode ler, Alessandra. Pode ler, por favor. Então, vamos lá. Já ia. Vai? Você vai ler, Ivone? Vai continuar, Alessandra? Não, pode ler. Perdendo tempo aí. Anda, criança, anda. É compelida nesse parágrafo? Isso. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me com transporte de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas que a dos meus interesses isolados. Conquistava pouco a pouco o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam, a meus olhos, extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigara, generosamente, revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me pensamento de prodigiosa harmonia. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então, viver em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. A conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Aprazia-me, antigamente, torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar, novamente, à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Mas agora, perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes. Não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados,
Desejava saber em que lhes poderia ser útil. Vai comentar aí? O que a gente percebe aqui foi realmente a transformação dele, né? Quando ele começou a ter essa transformação, ele começou a perceber coisas que ele não percebia, né? Perceber, assim, de um tamanho muito grande, né? Como ele diz, né? De inexprimível e bela, né? Era o mundo espiritual, coisa que ele, ligado ainda né? Nos compromissos que ele achava que ele tinha, ainda ligado a algumas reminiscências da Terra, ele não conseguia enxergar toda essa beleza dessa nova vida que ele estava. Ele passou a perceber, a escutar mais, como ele diz, as pessoas, vamos dizer assim, né? Ele saiu um pouco de si para conseguir escutar, né, as pessoas com as suas necessidades, em que ele poderia ser útil, né, deixando de lado aquelas coisas mais inferiores que ele ainda se alegrava, né, que ele ainda gostava de ouvir, ainda querendo manter aqueles laços da terra, né, também foi se despojando disso tudo e passando a ouvir realmente a beleza, as necessidades, né, de todo que era que ele podia ajudar, né? Ele passou a ouvir coisas que ele não tinha ouvido, passou a sentir coisas que ele não sentia e buscava realmente os irmãos necessitados. Parou de querer ouvir aquelas coisas menores para buscar aqueles que realmente tinham necessidade, né, de melhorar, e esses que ele ia propor, ia querer fazer parte daí para frente, a se dedicar daí para frente. Pode continuar mais alguma informação aí? Ele saiu daquele, o que te trouxe aqui para onde é que eu posso te ajudar, né? Ele saiu, ele mudou completamente, porque antes ele tinha essa curiosidade, né, de saber o que tinha levado aquelas pessoas até ali e se regozijava naquele sofrimento todo, ouvindo aquilo tudo. Ele percebeu que aquilo não era mais importante, era mais importante o trabalho, né? Generalizou, né? Deixou de se preocupar com os problemas de cada um e simplesmente ajudar, simplesmente trabalhar. Deixar de perguntar o que aconteceu com você, você foi assassinado, você morreu de quê, perdeu a mãe. Deixou de se preocupar com o problema e passou a trabalhar em benefício da causa. E é o que nós não fazemos, né? Quando a gente vai ajudar uma pessoa, a gente fala, não vou ajudar não, porque senão ela vai jogar o dinheiro fora, ela vai, né? Vai emprestar, vai não sei o quê. Não tem que se preocupar com ele. Parou com isso de procurar saber o porquê do necessitado e tratou da necessidade, né? Se preocupou com mais a necessidade do irmão do que o porquê que ele estava ali. Foi só simplesmente ajudando, a verdadeira caridade, né? Olhar, abandonou a curiosidade fofoqueira da terra para passar a servir para os outros. A gente olha assim, será por que ela está assim, né? A gente olha uma pessoa assim, passando mal, doente, será por que ela está assim? Sabe o que ela tem? Está tão magra, está tão isso, tão aquilo, será o que for? Mesmo que a gente não pergunte, fica no nosso sentimento, no nosso pensamento, no nosso coração. Ele se despojou disso, né? Porque no começo ele trabalhava ajudando assim. Então ele se despojou disso, ele passou a ver o problema, ver a necessidade e sem se preocupar com a causa. É como uma médica uma vez disse para mim, quando eu perguntei a ela se a minha mãe deveria fazer uma determinada cirurgia na situação que estava, na idade. Ela falou assim, eu vejo o doente, a necessidade do tratamento. Eu não vejo o todo, eu vejo o doente necessitado de ser tratado, de ser aliviado. Então, no meu ponto de vista, eu vejo assim. É a mesma coisa, ele viu o necessitado, né? E não se preocupou o porquê. Falou de fofocar, como disse Valéria. Deixou de procurar saber das fofocas e se preocupou com a dor de cada um, independente se a pessoa tem que se constranger de colocar a sua necessidade diante, né? Daquele que está ajudando, dizer o porquê, contar primeiro aquela novela da vida para depois receber o pão, né? Então, nossa obrigação seria essa, né? É o tal de fazer o bem sem olhar quem, nem o porquê, né? Ele aprendeu isso e nos ensina agora, né? Passa para nós, através dos seus ensinamentos. É bacana, né? Gente, falta 3 minutos. Acha que dá para terminar ou o quê?
Não, acho que pode parar aí. Parar, porque senão vai ler correndo e não vai poder comentar nada. Isso, Então tá bom. Valéria, Tá tão anota aí. bom assim. Tá ótimo. Tem alguém com pressa? Não, ô, né? gente, deixa eu só comentar uma coisinha que não é daí, não. Eu soube de uma história. Ô, Cláudia, você que trabalha na reunião... Vai ser igual outro. Ó, pra minha cara, ó. Não, presta atenção. Ó. Não, deixa eu só terminar aqui, faltam 2 minutos. Olha só, aparece na nossa reunião mediúnica, espírito que aqui na Terra ele frequentou determinada credo religioso, então quando parte daqui, ele fica procurando o céu, fica procurando Jesus, isso tudo. Outra coisa, entre vários, um tipo assim. Outra coisa, como você comentou aí, a gente encontra também nas reuniões mediúnicas espíritas que não conseguiram desligar-se da Terra. Estão lá à procura. Agora, eu soube de uma determinadas espíritas que estão nesse caso. Elas leram a coleção de André Luiz, fixaram em nosso lar. Na nossa casa espírita, esse espírito ainda não chegou, não. Na nossa ele não chegou. Chegou em outra casa, não de Macaé. Então, criança, como ele leu o nosso lar, ele leu a coleção de André Luiz, adorou, mas fixou em nosso lar. Como ele leu o nosso lar, ele chegou à mesa mediúnica revoltado. Por quê? Ele não chegou, desencarnou e foi para o nosso lar e nem foi recebido por André Luiz. Ele estava muito revoltado por causa disso. Então, o espírita tem que ter cuidado. Nós não vamos ter recebido em nosso lar nem por André Luiz. Entende? O espírito era completamente revoltado com os nossos Lúcia, está quase acabando o nosso tempo, na verdade. Acabou o tempo ali. Apesar de ser até tristemente engraçado isso que você falou, né? Mas é uma observação que tem que ser feita. Por isso, nós vamos ler com calma, porque nós temos que ler e entender. Nós não podemos ler. Eu posso ler uma obra 1000 vezes, mas se ela não entrar em mim, se eu não entender o que ela está querendo me dizer de verdade, eu posso ler a obra de André Luiz inteira, de Bezerra de Menezes, de tudo quanto é espírito. Mas a gente, quando você vai estudar, por isso nós estamos estudando juntos, porque à medida que a gente vai trocando esse conhecimento, essa vivência que cada um tem, vai esclarecendo esse tipo de coisa. É claro que isso acontece. Muita gente, a gente vai ver em livros de André mesmo, de outro, que tem espírito que fica no sono eterno, que tem que se fazer mirabolâncias para acordar aquele espírito. Então, aquilo que a gente acredita de fato, como falou no começo, no prefácio, nosso pensamento, ele forma, ele tem essa capacidade. Então, há outros que tiveram que se quase que, vamos dizer, entre aspas, se disfarçar de Jesus, porque o espírito só ia sair de um determinado lugar se encontrasse com Jesus. Nisso ele levou centenas de anos parado. Então, a gente tem que ler com calma, entender, perguntar, pesquisar, entender, ler de novo, e ler outra vez, 20 anos, 30 anos, 40 anos, até aquilo entrar em nós, para que aquilo seja uma coisa natural, como amor, como perdão, para que a gente não fique desencarne e dê esse trabalho. Poxa, Cláudia, você leu esse livro umas 1000 vezes, será que você não aprendeu isso? Volta lá que você vai ter que começar a ler tudo de novo. Entendeu? Então é isso, é uma coisa bastante triste. A gente acha até graça, né? Mas, porque não é com a gente, aí a gente é engraçado. Mas é triste pensar que a pessoa levou tantos anos acompanhando obras tão boas para a gente aprender, que essas obras dele são perfeitas, mas infelizmente não entendeu o espírito da coisa,
se a gente pode falar dessa forma, né? Então, vamos agradecer. Espírito de Então, perdão. vamos agradecer a Deus. Dona Maria, só poderia fazer a prece final, Dona Maria? Posso. Luto. Então vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso amado de nós, médico de nossas almas, companheiro de todas as horas, aqui encontramos reunidos nesse momento na nossa reunião, agradecendo mais a oportunidade de aprender, Senhor. Pai, com que possamos abrir nosso entendimento, nossos sentimentos, para que todas as lições, Senhor, penetrem entre nós e façam com que nós tomemos nossas vidas, Senhor, para que estejamos em paz, estejamos unidos por esse sentimento maior, o amor, que há de nos libertar, Senhor, de todo mal, de todas as coisas ruins que ainda existem em nós e neste mundo. E pido também, Senhor, especial a todas as criaturas que sofrem, encarnadas e descarnadas. Que a tua luz, teu almas, os seus braços neste momento. Aqui estão sozinhos nos seus lares. Precisam de ajuda de paro. Sabendo, Senhor, estás com ele. Então, diz mais uma vez, explicando pela tua misericórdia por todo o nosso planeta, todas as pessoas, Senhor, e convivem conosco, que possamos ter alma, tranquilidade, paciência, compreensão e fazer a cada dia, Senhor, uma lição para nossas vidas, que vai continuar aqui e além. E muita paz, muita luz, muito amor, graças de todos nós. Obrigada, Senhor, por tudo que temos recebido, pelas lições, pelas provas, pela compreensão, pelos amigos e até inimigos que nos ajudam a ver os nossos defeitos. Obrigada, Senhor, por tudo. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Da semana para vocês. Boa noite. Boa noite, cadê? Mônica, boa noite, Mônica. Quero muito conhecer você pessoalmente. Esses novela, dormindo na sala e praga esse trabalho lá. Estou no quarto. Vovó cuidei. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite para vocês, gente. Bom fim de semana para todo mundo. Muita. Boa noite para vocês. Boa noite, dona Santinha. Valeu, Dona Emília, pessoal. Valquíria, Ivone, João. Saudade, meu irmão. Tchau, gente. Todo mundo. Tchau, bom fim de Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, João. Mas esqueci a Cláudia. Boa noite, Boa noite, Dona Maria. Dona Emília, Dona Maria, Ivone. Beijão, ótimo final de semana. O Black tá bonito, hein, Santinho? O Black tá bonito, hein? Black tá bonito. Foi ótimo dormir a beça em casa. Essa senhora que dorme. Boa noite. Tá bom, gente. Boa noite, beijão. Tchau.